Versículos 1 a 11 para começar hoje. Versículos 1 a 11. Salmo número 25, versículos 1 a 11. Palavra do Senhor a nós, a igreja dele. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. E que ensaiei esta palavra para tentar sair correto, mas traiçoeiramente. Versículo 4. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és, ó Deus, da minha salvação, em que eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Eu não sei se alguém lembra da época da sua juventude. Quem cantou este salmo? Tem um, pelo menos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Daí vai. Oh meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, em ti, Senhor, me refugio. Isso aí. Cantei muitas vezes. Eu lembro com meu pai também cantava, só que era em inglês, mas igualzinho. Glória a Deus. Porque quando eu lembro de Salmo 25, eu consigo ainda até hoje, não porque eu trabalhei, não porque eu estudei, não porque eu queria memorizar, mas porque meus pais cantaram este hino comigo, consigo lembrar destes versículos que acabamos de ler. Lindo demais. Salmo 25 é o primeiro na sequência do livro dos Salmos, é a primeira dos Salmos, o primeiro dos Salmos acrósticos. Um salmo acróstico é um daqueles salmos onde o salmista ordena seus pensamentos e trabalha sua mente para escrever os salmos seguindo a ordem do alfabeto hebraico. Então o primeiro versículo começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. E daí o segundo começa com a segunda letra do alfabeto hebraico, Bet. E assim vai até versículo 22. São 22 letras no alfabeto hebraico. Mais famoso dos salmos acrósticos, quem sabe? Mas até que se você for na sua Bíblia e encontra Salmo 19, você vai ler ali os nomes das letras que começa cada sequência de 8 versículos em Salmo 119.
Então, Salmo 119, um salmo sobre a palavra de Deus, onde o salmista procurou palavras que começam com a primeira letra de cada letra do versículo. Oito versículos em cada sequência ali. É um trabalho, e eu acho tão lindo. Porém, como o escritor, deve ser muito difícil. Mas pegando o Salmo 25, por exemplo, e só lemos a metade, o Salmo 25 é uma oração. E até mesmo se você ler Salmo 25 do início ao fim, você vai encontrar alguma angústia, alguma palavra, algum sentimento que você mesmo sente. Embora Davi escreveu milhares de anos antes da nossa época, você vai encontrar palavras que falam a sua situação. Salmo 25 é uma oração. Ele está levantando sua voz a Deus, e ele reclama, ele pede socorro, ele quer perdão, ele exalta a Deus. Só que ele faz isso desta forma bem ordenada. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e assim vai. Todas as letras do alfabeto hebraico. Sabe por que eu aponto isso trabalhando? Porque em português, obviamente, na tradução não sai da mesma forma, porque estamos trabalhando uma tradução. Mas eu acho tão lindo, porque o salmista expressando uma oração, derramando seu coração, ou tentando encontrar as palavras, expressando a angústia da sua alma, ele treina justamente para que seus pensamentos e as suas palavras não ficam na mesma coisa. Sabe o que acontece quando a gente ora? Oh Deus, ajuda fulano, está com problema, por favor, eu preciso disso, me ajuda nessa questão, blá blá blá, e vai naquela oração genérica, mais assim, rituoso, que a gente faz de vez em quando, pelo menos para mim, na maioria das vezes, quando não estou realmente refletindo sobre a minha oração. E o Senhor, por meio da palavra dele, nos entrega uma oração tão bonita como o Salmo 25, e nos mostra como é bom orar os próprios atributos de Deus, lembrar a si mesmo sobre a pessoa de Deus, para que possa encontrar consolo e conforto e animação no meio do exercício de oração. Muito lindo. Observando o salmista orar, expressar sua angústia, nós podemos aprender também a orar bem com o salmista. 3 coisas que eu quero apontar neste Salmo 25, mas antes disso, quero contar uma história que Jesus conta em Mateus 22. Não precisa ir lá, mas Mateus, se quiser, pode também acompanhar. Mateus 22, Jesus conta a parábola da festa do casamento. Muitas lições interessantes e importantes, porém, tem 2 que sobressaem. O rei preparou tudo: festa, mesa, comida, churrasco, decorações, não faltou nada. Já estava chegando a hora do casamento do seu filho. Seu filho iria casar e ele queria se alegrar neste momento tão especial com os seus amigos. Então o rei enviou seus servos, talvez podemos chamá-los de emissários, ou até mesmo, gosto da palavra, seus carteiros, entregando seus convites a todos os amigos que iriam estar presentes neste momento, festejando com a família real, na sua alegria no casamento do filho do rei, príncipe. Mas por incrível que pareça, ninguém deu bola ao convite do rei. Todo mundo estava já com seus planos, suas prioridades, e ninguém quis ir
para esta festa que o rei havia preparado. Então, o rei mandou outros para dizer que o boi gordo já foi para ser abatido, estava tudo pronto, era só receber o convite e ir para a festa. Mas os convidados não se importaram com este novo segundo convite. Cada um foi para seu próprio canto, cada um foi para o seu próprio negócio. Uns tinham que trabalhar, outros estavam em viagem, outros eram simplesmente preguiçosos. Não era só uma desculpa, embora o rei havia preparado tudo, eles não gostaram do rei de fato. Jesus disse que eles maltrataram os carteiros que estavam querendo entregar os convites e alguns até mataram. Jesus conta a história, parece até severo a resposta do rei, mas é o que é esperado de um rei que não vai passar vergonha assim. Matar seus emissários é uma forte afronta que o rei estava recebendo, e o rei não vai deixar isso acontecer. Portanto, ele manda suas tropas para punir os que haviam matado seus servos e destruiu estes ingratos convidados e também a sua cidade. Daí vem a parte surpresa, porque até aqui um rei que não tem vergonha, ele vai agir dessa forma, não vai deixar esta afronta passar em branco. E Jesus contou o que o rei resolveu fazer. O rei disse: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para os encruzilhados dos caminhos e convidam para o banquete todos os que vocês encontram, pois o casamento iria sair, só faltou os convidados. A gente observa aquela festa e a gente maravilha, porque quem participou do casamento não era quem nós esperávamos que iriam participar neste momento. Quem estava junto a esta mesa se alegrando, festejando com o rei, não eram as pessoas que esperávamos. Mas lá eles estão, se banqueteando, festejando, celebrando, bebendo, comendo, tudo na conta do rei, desfrutando uma festa que eles não pagavam, era só receber o convite e assim desfrutar. Parábolas trazem lições fortes, e esta aqui não é diferente. Nós não estamos aqui hoje à noite para pensar em todos os detalhes desta primeira parte da história, mas ver como se encaixa com alguma lição em Salmo 25. Então, com nossas Bíblias abertas, nós queremos olhar novamente Salmo 25, versículos 1 a 3. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Quem tem vergonha na parábola que Jesus contou? Não é o rei, não são as pessoas que estão junto com ele na sua festa. Seu filho está se casando, a festa
vai acontecer, tem que acontecer com um salão cheio de convidados. Quem tem vergonha na parábola que Jesus contou são aqueles que rejeitam o convite do rei. Aqueles que preferiam outras atividades, aqueles que maltrataram os profetas do rei, aqueles que não queriam nada com o rei, estes que têm vergonha, que são envergonhados, aqueles que não confiavam na palavra do rei. Nós temos que também perguntar, ao olhar uma história assim, por que rejeitaram o convite? Jesus não nos diz, então tudo que a gente possa imaginar vem de nós, não de Jesus. Mas talvez eles não receberam ou rejeitaram o convite porque não acreditaram na festa. Que festa é essa? Nunca vi, nunca foi convidado antes. Não, vou também nessa aí, essa aí é a brincadeira. Ou por tantos anos eles falam desta festa aí, nunca vai acontecer. Talvez eles tiveram vergonha do rei, não queriam se associar com o rei, preferiam suas outras atividades. Na parábola, rejeitar o convite para a festa é a mesma coisa de negar Jesus, o Messias. Jesus está falando fortemente que aquele que não recebe o convite, aquele que rejeita a salvação que Ele mesmo veio a oferecer. Para usar a linguagem do Salmo 25, rejeitar o convite para o casamento do filho do rei é não confiar a alma a Deus, é não confiar sua alma a Deus. Então, aquele que vai se envergonhar é aquele que não espera no Senhor, aquele que procede traiçoeiramente. Agora, o contexto em que Davi está escrevendo esta oração realmente não é de receber um convite e negar o convite. Davi expressa alguém que está tentando com todo o seu ser a não abrir mão, a não escorregar, a ficar firme no lugar onde sente pressão, onde sente oposição, onde as pessoas ao seu redor estão zombando dele ou até mesmo sentindo a perseguição por aquilo que ele confia. E ele traz esta palavra de clamor, porque ele não quer passar vergonha por ter confiado sua alma ao Senhor. Será que é uma escolha confiável? Será que Davi pode mesmo confiar no Senhor? Será que você pode confiar no Senhor? Para Davi, ele estava sendo perseguido. É provável que ele escreveu este salmo quando seu próprio filho tentou tomar o reino dele mesmo. Será que o Senhor vai vir de volta a Davi, lembrar das suas promessas? Será que o Senhor vai socorrê-lo na hora da sua angústia? E este é um refrão que a Bíblia nos lembra. A Bíblia nos fala deste momento quando estamos sozinhos e parece que todo mundo ao
ao nosso redor está também nos insultando, esperando que a gente largue mão de Deus e seguimos o caminho que eles estão. Deixa seu dedo em Salmo 25 e olha rapidamente Salmo 42. Salmo 42, olha o que diz versículo 9. Essa é a expressão do salmista. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e seu Deus, onde está? Não sei se você já se encontrou uma posição assim, onde as pessoas todas ao seu redor estão zombando de você, por você ser o único crente entre eles. Esta é a expressão de Salmo 42. E neste momento, manter-se firme e esperar no Senhor pode ser o momento mais envergonhoso que a gente passa. É fácil aqui, mas vamos lá, gente, falar a verdade, como que é na escola, como que é junto com seus colegas de trabalho. Quando todo mundo quer desviar dos caminhos do Senhor, quando o papo não é adequado a um crente, e eles convidam a gente para entrar junto na sua brincadeira, e você sabe que não honra a Deus aquela brincadeira, não pode, não consegue. Daí vem aquela conversa toda. Então, o que é? Que mal que tem? Dá sua risada conosco. Entra no nosso time, faz o que a gente está fazendo. Deus não. Esta é a expressão de Salmo 42, versículo 10. Oh, Senhor, me ajuda neste momento, quando as pessoas dizem: e agora? Cadê seu Deus? Ter-se firme quando todos ao redor estão contra você exige muita coragem. É por isso que, voltando para Salmo 25, o salmista lembra a si mesmo que aquele que passa vergonha é aquele que rejeita confiar no Senhor. E a esperança aqui de Salmo 25, que Pedro também cita em 1 Pedro 2, quando Pedro está citando na verdade Isaías, mas ele diz assim: e quem nela, ele está falando sobre Cristo, a pedra angular. 1 Pedro 2, ele diz: em quem nela crer, e quem nela crer, não será envergonhado. Porque chegará um momento em que parece que seguir a Cristo significa perder. Chegará uma oportunidade na nossa vida, quem sabe neste ano de 2025, onde seguir a Cristo parece que vamos passar vergonha. Todos estão contra nós ou contra você em um determinado contexto, e se continuarmos a seguir Jesus, até mesmo perdemos o que temos de valor em vida. Se não for a vida também. Os carteiros tiveram a responsabilidade de entregar os convites do rei na história que Jesus contou. Os carteiros também tiveram que fazer esta mesma decisão. Será que eu passo vergonha? Será que o rei não vai vingar a minha morte?
Amados, falamos isso semana passada, mas vamos abrir nossos olhos sobre a realidade do mundo em que nós vivemos. O mundo não trabalha para incentivar a sua fé pura em Cristo Jesus. Você não tem aliados no mundo de valores, de princípios, de desejos, com que você possa contar para que você mantenha-se firme. Seu propósito é derrubar você. Mas o salmista, Davi, em Salmo 25, ele não escreve de forma triunfalista. Eu vou pisar em cima dos meus inimigos. Ele sim quer a vitória no final. A gente vê isso, né? Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim, versículo 2, os meus inimigos. Mas ele não é triunfalista. Porque a sua visão, e amados, realmente tem que ler todo o Salmo, mas a sua visão não é somente este transtorno momentário que ele estava passando naquele mesmo momento, aquele momento imediato na vida dele. Ele não estava simplesmente pensando em uma angústia presente, mas ele tem seus olhos naquele pico da montanha lá distante, e ele diz: chegando lá, eu sei que não vou ser envergonhado. Por isso, elevo a minha alma a Deus. Mais uma palavra sobre estes primeiros versículos aqui. O antigo pregador Spurgeon, ele observou que o salmista, diferente dos outros salmos que ele escreveu, o salmista não fez uma manifestação física. Quando ele escreveu versículo 1, a ti, Senhor, elevo minha alma. Em outros salmos, ele fala assim: eu vou levantar meus braços, minhas mãos, eu vou erguer meus olhos, eu vou me prostrar, talvez. Ele escreve de alguma manifestação física que ele vai fazer. Ele não fez isso aqui. Ele diz: elevo a minha alma a Deus. Ele não está fazendo um show para que outros possam ver e admirar. Olha, essa aqui está fazendo adoração. Como ele está adorando a Deus? É bem provável, especialmente olhando a linguagem do Salmo, que o salmista está naquele momento onde mão não consegue se levantar, pé também. Ele só está puxando a força que ele consegue para levantar a sua alma no seu interior a Deus, para não desistir de vez. E você? Às vezes, parece que nós não temos força para levantar as nossas mãos, para adorar a Deus. Muito menos a nossa alma. Parece até mesmo que a nossa alma está pesada. Você já sentiu assim? Aquela nuvem de escuridão, aquelas dúvidas, aqueles temores circulando sobre você. Parece que a sua alma, a sua mente, seu coração está pesado. E alguma coisa eu sei que, se você não sente assim, provavelmente você conhece alguém que está sentindo desta forma. E por isso precisamos do exemplo do salmista. Seja uma opressão que vem de fora, seja uma culpa que pesa no seu coração, seja um fardo, seja uma memória, uma lembrança de palavras ou ações ruins, que sempre levanta para te acusar de um histórico da qual você tenha vergonha. É para pessoas como nós
que este salmo foi destinado. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Seja um futuro incerto, seja câncer, seja algum médico chegando para você dizendo: eu não tenho boas notícias. Seja diante de uma situação financeira incerta, seja diante da solidão, da infertilidade, o que é que a gente vai fazer com estas angústias? O que você vai fazer com as suas angústias? Amados, seguimos o exemplo do salmista. Ele eleva sua alma ao Senhor. Salmo 25 é um remédio, uma dose de remédio forte para aquele que está sofrendo angústias internas, angústias do coração, da mente. Versículos 4 a 7. Sem vergonha é aquele que está perdoado. Agora, se queremos saber o que significa, ou qual é o fim da trilha daquele que eleva sua alma ao Senhor, pelo menos uma parte disso vemos em versículos 4 e 5. Se não é para passar vergonha, para não ser abandonado, chegar ao final e descobrir que estava no caminho errado, isso não vai acontecer, porque versículo 4 é buscar ser guiado, ensinado, conhecer os caminhos do Senhor. Versículo 5, ser guiado na verdade, ensinado na verdade. Buscar os caminhos do Senhor é ser ensinados nas veredas dele. Se tenho alguma oração para Cambirela neste ano de 2025, é que versículos 4 e 5, como nós vimos semana passada em Salmo 12, versículo 6, que nós nos dedicamos a conhecer estas veredas tão belas e puras da palavra de Deus. Olha o versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Uau! Sabe que meus filhos não podem dizer isso sobre as veredas do pai deles? Nem a minha esposa pode dizer isso sobre mim. Mas jamais vamos encontrar nas veredas do Senhor um desvio, uma desgraça. Não sei se você conseguiu começar alguma leitura bíblica esta semana. É tão gostoso no início do ano virar a página, começar aquela leitura, no dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, estou conseguindo ler a Bíblia. Nós até demos muitas dicas semana passada, com o tempo preciso para nós passarmos pela Bíblia inteira, 5, 15 ou 30 minutos por dia, você consegue avançar muito. Não sei se você também perdeu algum dia. Chega o final de semana, a rotina é diferente, dormiu mais um pouco talvez. Pessoal, nós queremos buscar estas veredas que não nos deixam envergonhados. Amados, nós queremos mergulhar neste caminho para sermos ensinados e guiados pelo Senhor.
Queremos que estas veredas treinam as nossas afeições. Porque por natureza própria nós queremos, desejamos e gostamos não o que agrada ao Senhor. Buscamos treinar a nossa afeição com aquela dedicação de amanhã eu vou levantar, em algum momento em meu dia eu vou parar, eu vou ler 5, 15 minutos, eu vou tirar 15 minutos da Instagram e eu vou dedicar este tempo às veredas puras do Senhor. Seja isso uma leitura bíblica, seja isso um exercício físico, qualquer outra promessa ou propósito que a gente assume para o ano que vem. Sabe que tem Dia Internacional da Desistência? Já passou, tá? É o segundo sexta-feira do mês de janeiro, que nesse ano caiu no dia 10, sexta-feira passada, em que vemos que não vai ser diferente de 2025, de 2024, então vamos que vamos. Mas nós não vamos desistir, amados, deste caminho. Não importa quantos dias você perdeu já. Começa amanhã. Vai buscando estas veredas que têm como transformar a sua vida. A leitura da palavra é importante, talvez até mesmo um livro possa acompanhar vocês. Nós temos alguns que podemos recomendar. Um que talvez é o meu preferido, é essa aqui que é chamado As Misericórdias do Senhor Renovam-se a Cada Manhã. Aqui neste livro você vai encontrar uma folha de leitura diária que corresponde àquele dia, um texto para ler. Vai ter ensinamento rico, saudável, que vai aconselhando seu coração, treinando as suas afeições. Não posso recomendá-lo. Nós até pedimos outras duas opções, que eu espero que vão chegar esta semana. Temos até alguns autores brasileiros que têm escrito devocionais muito bons, que podem acompanhar, ajudar você a fazer esta caminhada. Se é criança, nós temos também alguns para famílias. Se seu filho é menorzinho, o livro de histórias bíblicas de Jesus é um livro fantástico para você ler junto com seu filho. Seu filho vai ao longo do tempo. É uma história muito boa. Seu filho vai olhar com ansiosidade, querendo a hora da história chegar. Não só por isso, seu filho, outro que é bom para filhos pequenos e grandes, é o livro O Pequeno Peregrino, que conta a história do peregrino para crianças. É uma das melhores versões do Peregrino que eu já li. Se seu filho é maior, talvez você possa incentivá-lo a usar este livro de estudo bíblico, que, se não me engano, esta aqui caminha pelo livro de Lucas. Eu acho que não, mas todo dia seu filho vai ter uma leitura da palavra, algumas perguntas em cima daquela leitura, e vai treinando seu filho também a apreciar da palavra de Deus, mesmo sendo pequeno. Aproveitam estas ferramentas. Ainda neste segundo ponto, versículos 6 a 8, interessante que ele diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades. Eu acho que não é porque o salmista acha que Deus esqueceu. Deus não esquece.
Mas nós somos os que esquecem da misericórdia e da bondade de Deus. Precisamos desses exercícios diários, semanais, para que lembramos que Deus lida conosco com base na sua misericórdia e sua bondade, não com base em nosso pecado. Irmãos, misericórdia é uma palavra maravilhosa. Misericórdia não ignora a culpa, não disfarça as nossas imperfeições, não ignora o nosso pecado, mas a misericórdia remove o castigo, tira a penalidade que era merecida. Misericórdia é o reconhecer que, se for aplicado a justiça, acabaria com a pessoa. E misericórdia é bom. É bom, talvez por mim, eu penso na minha vida e sim, eu quero que aquela torneira de misericórdia que Deus abre seja aberta para sempre. Abre, me dá um banho em misericórdia, porque eu preciso. Não foi assim que nós cantamos? Sua graça é mais, meus pecados são muitos, sua graça é mais. Mas de fato nós não queremos viver num mundo onde não há justiça. E a linguagem de Mateus 22, queremos que o rei responde, que ele não deixa, que ele não diz, não, tá bom, você pode matar meus servos. Nós queremos um rei que também responde a estas injustiças. E a pergunta que o Evangelho responde é como que Deus pode agir com misericórdia, como o salmista clama aqui, e ao mesmo tempo ser justo e punir o pecado. E é neste momento da história que precisamos da cruz, porque na cruz nós vemos a justiça e a misericórdia se encontrando. Deus não foi injusto ao nos oferecer misericórdia, ao perdoar você, porque Jesus sofreu a penalidade. Deus sim julgou o pecado em Cristo, para que nós podemos receber a misericórdia. E há um jogo de palavras em versículos 6 e 7. Lembra da misericórdia, Senhor, não lembra dos pecados da minha mocidade. Como se fosse o salmista orando, e aquela onda de remorso pela história que ele tem volta a tomar conta dele de novo. Não lembra dos pecados da minha mocidade. De fato, comemos um banquete de ossos na mesa do diabo. Temos muito para nos envergonhar. Até mesmo escondemos os nossos pecados dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos irmãos. Queremos e vivemos às vezes com medo que ninguém descobre o que temos feito. Será que o Senhor vai lembrar? Será que Deus vai lembrar dos meus pecados? E é por isso que precisamos do Evangelho. Oh, irmãos, encontrem consolo, conforto, incentivo nas palavras graciosas do Evangelho. Sem vergonha é aquele que está perdoado. Olha o que o profeta Micaías escreveu em Micaías 7. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade, te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia.
Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés, as nossas iniquidades, não em nós. Viu? Ele não pisou em cima de nós, mas pisou em cima das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Oh, que linguagem! A irmã Julie, ela tem para que se envergonhar. Ela mesma diz isso. Cresceu na disfunção, uma família totalmente desestruturada, onde ela era ensinada que seu valor como mulher era na sua capacidade de atrair e ser usado por um homem. Julie viveu muitas coisas ruins. Ela fez muitas coisas para se envergonhar. Se você tiver a oportunidade um dia de conhecer ela, você vai ouvir. Embora ela não se glorie no seu passado, ela não vive com vergonha. De fato, ela nem tenta esconder o seu passado e a pessoa que ela era antes de conhecer Cristo. E se ela pudesse nos dar uma palavra hoje à noite, a Julie iria nos dizer que há esperança na cruz de Cristo. Que Deus não se envergonha daquele que recebe seu convite para seu banquete. Hoje, a Julie quer ajudar mulheres que vivem a vida que ela deixou para trás. Ela quer resgatar estas mulheres, ela quer resgatar bebês que antes de poder escolher por si mesmo tem sua vida apagada. Ela encontrou perdão, ela encontrou misericórdia. E por isso ela não tem para que se envergonhar. Sem vergonha é aquele cujo pecado está perdoado. O verso 18 do Salmo 25 diz assim: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Nós temos mais uma antes de terminar hoje, versículos 8 a 11. Sem vergonha é aquele que vive para a glória do outro. Verso 8, o salmista contempla a pessoa de Deus, lembra a si mesmo na sua oração quem é o Senhor. Versículo 9, ele lembra da importância de humildade. Quem confia sua alma a Deus tem de ser humilde. A história que nós começamos hoje à noite, em Mateus 22, tem um segundo capítulo. Jesus conta um outro capítulo daquela história, porque a festa estava acontecendo, o salão estava cheio de pessoas, e Jesus disse que os convidados que receberam o segundo convite, as outras pessoas não tiveram condições de comprar uma roupa apropriada para aquela festa. E o rei queria a festa, mas não de qualquer jeito, e os convidados precisavam se arrumar para ir. Mas não era problema, porque o rei mesmo providenciou a roupa para seus convidados. Era só chegar, vestir a roupa nova. Imagina a generosidade de um rei. Então a festa estava rolando, estava acontecendo, só que descobriram que um dos convidados estava na festa, mas não usava a roupa nova, estava usando ainda a sua roupa velha, suja e rasgada. Ao ser sondado, foi descoberto que ele mesmo recusou a roupa
que havia oferecido a ele. Talvez ele achou feio. Talvez ele achou desnecessário. Talvez ele pensou: esta roupa me serve o restante dos dias, mas por que não me serve hoje? Mas ele não estava em qualquer lugar, ele não estava em qualquer evento, ele estava no salão de festa do rei. E o rei esperava que todos os convidados usaram uma roupa providenciava. Salmo 25, verso 9, não tiveram humildade para dizer: eu preciso tudo que o rei me oferece. Porque, amados, a salvação não pode ser alcançada por conta própria. Não há como chegar no céu e dizer: que bom que eu cheguei aqui. Sabia que tinha tudo o que precisava. Quem participa da festa é aquele que veste da nova roupa. A roupa que o Senhor nos dá. Ninguém celebra a festa por mérito próprio. Bem, versículo 11. Quem não tem vergonha é aquele que vive para a glória do outro. Nós não estamos aqui para engrandecer o nosso nome. Nosso nome não é grande. O que temos de grande, como diz versículo 11, é a nossa iniquidade. Portanto, estamos aqui para a glória do Senhor, para o nome do outro. E de novo estamos aqui, irmãos, para lembrar que o Evangelho inverte nossos valores. Onde você andava no mundo, irmãos, aonde você anda no mundo, irmãos, você está incentivado ao orgulho, à autoestima, a buscar seu próprio bem acima de qualquer outra coisa, pisar onde tem que pisar, mas você em primeiro lugar. Assim que o mundo nos incentiva. Os valores do Evangelho, sacrifício, perdão, confissão, altruísmo, são substituídos pelo egoísmo, a independência, o orgulho. Mas versículo 11 nos lembra da transformação da ordem da nossa vida. É o nome do Senhor que precisa ser engrandecido. Não por mérito próprio, não para a glória de alguma denominação, muito menos para uma pessoa, é por causa do Senhor que vivemos. Um Senhor que nos ama tanto, um Senhor que nos perdoa tanto. Ele é bom, versículo 8, Ele é reto, e com Ele vem a sua recompensa. Portanto, sem vergonha é aquele que vive para a glória de um outro, aquele que veste a roupa do Rei. Amém. Que o Senhor use sua palavra em nossas vidas, para que possamos ser transformados por meio dela. Vamos nos colocar em pé.